estamos aqui para ouvir, assim é? E a fé vem por ouvir. Nós temos uma reunião por semana, abençoado, e eu tenho que aproveitar a sua estadia aqui, o seu ouvido, o máximo que eu puder, trazer muita informação para que a sua vida seja uma vida boa, que eu recebo o que é, assim é? Vida boa. E só que é um progresso, né? Nós sabemos que nada acontece de uma noite para o dia. São noites e dias que vão acontecendo as coisas. E ouvir a voz do Senhor não é uma vez só, você tem que ouvi-la continuamente, né? E nós temos aqui a nossa reunião semanal, aos domingos às 10h30, aqui no Hotel Financial, para estar trazendo essa palavra, essa direção, para que as vidas que aqui vêm recebam melhor e tenham um sucesso na vida. Eu sempre digo, o crente não pode e nem deve ser visto como derrotado. Não. Não. Muitos falam assim, eu quebrei muito. Isso é quando você era carnal. Aí você quebrou, quando você era carnal. O dia que você entendeu que você não é carnal, você é um espiritual, você passa a comer o melhor dessa terra. E Deus em Cristo nos conduz sempre. Então não existe derrota para crente. Não posso ver. Eu posso ver leves e momentâneas tribulação. Derrota não. Derrota não. São leves e momentâneas tribulação. E a graça veio para consertar isso na mente, para consertar a tua mente, para educar a nossa mente. Porque você e eu somos o quê? Deuses. O Deus quando fala, tudo move a favor dele. Porque os anjos, essa companhia angelical que está ao nosso redor, ela começa a ministrar a meu favor e a teu favor. Leves e momentâneas, sim, derrota não. O que é uma pessoa derrotada? É uma pessoa o quê? Frustrada, desanimada, em depressão. Toda pessoa derrotada, ela está deprimida. Porque ela colocou toda a esperança naquilo e aquilo faliu. A sua esperança está onde? Em Deus. Creia em Deus e estarás o quê? Seguro. Passamos por leves e momentâneos, mas ela vai produzir o quê? Um eterno peso de glória, incomparável a qualquer coisa. Você está passando por aquilo, você diz, sou mais que vencedor. Na tribulação, gloria-se. Não é assim? Na tribulação, gloria-se. Gloria. Canta, dança, faz tudo de como você não estivesse vivendo aquilo. Mas você sabe que está vivendo aquilo. E você está e eu na prática da instrução da graça de Deus. Assim é? E nós estamos falando na nossa palestra, e eu vou fazer a terceira etapa do escolhido. Olha, pregando sobre isso, você começa a ver que uma pessoa na terra que se diz um filho de Deus e não sabe que ele foi escolhido, ele está em trevas. Não adianta uma pessoa falar que é um abençoado se ele não sabe que ele é escolhido. A palavra abençoado vira o quê? Religião. Religião. E eu vi isso ontem, né? Eu vindo daqui do hotel, o Adriano estava comigo não, eu estava aqui no hotel, descendo com os negócios aqui, peguei Andradas ali de carro, parando ali no viaduto da Floresta, né? Aquele ali da Floresta. Parei no sinal e veio uma senhora que fica pedindo dinheiro. Ela chegou diante de mim, tudo bem, abençoado? Falei, uai, tremendo isso. Falei, uai, tremendo isso que você está falando, senhora. A senhora também é uma abençoada com todas as bênçãos.
De fato sou, porque tudo que eu peço Deus, Deus me dá. Eu falei, então o que você está pedindo esmola aqui? Então essa expressão abençoado, nós temos que ter cuidado. Cuidado, igualzinho, vai com Deus, Deus te acompanha, Deus te cria. Então, o que vai validar essa palavra abençoado? Sobre edificação, abençoado. Só se você for reconhecido como escolhido, e não você escolheu. Se você não tem a revelação que é um escolhido, a palavra abençoado tirou de letra. Não vale, volta crente adjetivo. Porque um escolhido, aí tem um pormenores aqui do escolhido, que valida a palavra abençoada. Ela não pode ser usada sem você ter uma revelação que você é um escolhido. Porque senão fica aí, correndo. Uma mendiga dizendo que eu era um abençoado. E ela usando daquela palavra para me enganar, me seduzir, dá-la o dinheiro, porque ela me chamou de abençoado. Eu falei, não vais levar, porque você falou uma palavra-chave e você está enganada nessa palavra. Eu não vou fortificar ela no seu coração, não. Então não vai levar nem um centavo. Tá bom, tchau para o senhor, pai. Tchau, boa noite. Porque isso está sendo usado agora como algo, você entende? Como moeda de troca. Cuidado com as palavras. Cuidado com aquele que fala. Ele tem que ter uma identidade primeiro para falar. Se não tiver identidade, aquela palavra não vai valer nada, abençoado. Nada, nada, nada. Virou uma reza. Então, o ser escolhido é algo primordial. E nós vimos lá em Efésios 1, 3 ao 5, que é o nosso versículo-chave, que fala sobre abençoado e escolhido e predestinado. E ele vem dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos tem abençoado, ou já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo é o que? Cristo. Assim, então ele fala, nos abençoou, ele vem dizendo, assim, dando firmação ao terceiro, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então nós somos o que? Escolhido. Isso, para entrar na cabeça do adjetivo, é difícil. Não é verdade? Uma pessoa, seja ela qual for, ela entender que não foi ela que escolheu a Deus, mas Deus a escolheu, ele diz, quem sou eu para Deus me escolher na terra? Você decide. E culpado é quem? Os líderes, os falsos apóstolos, pastores, missionários, bispos, que firmam há séculos que você tem que aceitar Deus, que você tem que aceitar Jesus para ir para o céu. Isso é um malabarismo perigosíssimo, com o efeito negativo de aprisionar os filhos de Deus e colocar eles em desobediência. Em desobediência. Não é isso? Então ele diz, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso é forte, porque quando você sabe que você é um escolhido antes da fundação do mundo, você não anda mais. Você não fala, você não pensa mais como outrora. Você tem um pensamento renovado na tua mente, com respeito às coisas celestiais, com respeito à igreja, com respeito à tua vida. Você passa a se ver obra o quê? Maravilhosa, como nós falamos lá em Salmo 139. Então, quem é escolhido, não o escolheu. Não é verdade? Não, eu resolvi um dia, rapaz.
Estava andando assim, eu lembrei da oração da minha mãe, tadinha. Mamãe, ora por mim. Mamãe é crente. Ela é santa, rapaz. É mesmo? Tem uma roupagem que você precisa ver. Não corta cabelo, não passa batom, não passa sombra, não vai para o cinema. Minha mãe vive uma vida enclausurada, orando a favor da família. Eu falei, eita, que vida ruim que sua mãe tem, então, e que função. Totalmente fora, desconectada da palavra da graça de Deus. Enfeitiçar a cabeça da sua mãe para ficar orando para você ser salvo. Pois é, e eu falei, não, agora eu vi uma igreja, vou alegrar minha mãe, vou lá aceitar Jesus e dizer, mãe, eu entrei na igreja lá e aceitei Jesus. A mamãe fica toda feliz. Que coisa mais pobre, que coisa mais pobre, que coisa mais sem valor. Agora, se você descobrir e falar, mamãe, eu descobri algo tremendo. Não foi eu que escolhi Deus, Deus me escolheu. É bem capaz de ela falar, minha filha, onde você está ouvindo esse troço? Quem te ensinou isso, meu filho? Você não foi lá e o pastor fez a confissão lá, chamou, você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Não, mamãe. Eu descobri que Ele me escolheu. Antes da fundação do mundo. Ai, meu filho ficou doido. Meu filho perdeu o juízo. É mesmo, meu filho? Que isso? Não é assim que mamãe te ensinou. Pois é, mamãe, o senhor não me ensinou, mas o pastor lá, Márcio Mourão, falou que ia ser desse jeito. Esse pastor não serve. Esse pastor não presta, está tirando você da minha igreja. Mãe, porque ele falou que há um só pastor, uma só igreja. Um só rebanho, não tem 2, 3, 4, 5, 10, batista, metodista, assembleia, quadrangular, universal, católica, espírita. Não tem isso. Há um só pastor e um só rebanho. E esse rebanho é escolhido antes da fundação do mundo. Papai. Aí as coisas começam a ter uma nova imagem, abençoado. O que é escolhido não escolheu, não teve nenhuma participação nisso. Fui achado pelos que não me buscavam. Você não buscava Deus, e Deus te achou, e te premiou, diz, filho meu, você diz, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. Agora a sua vida começa a ser outra, totalmente diferente. Você vai fazer diferença na terra, de uma pessoa feliz, de uma pessoa que sabe vencer os obstáculos da vida, porque tudo posso agora naquele que me fortalece. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Ele desafia, porque ele passa a ser um escolhido, revelado e agora abençoado com todas as bênçãos. Ele não pede, porque melhor é dar do que receber. Ele é diferente. Aí a mamãe fica, filho, esse negócio que você recebeu aí é muito forte. Pois é, mamãe, vamos lá para você ver. O camarada lá, ele fala pra caramba, e ele entende um bocado, mãe. Vamos lá, eu nunca ouvi isso. Então, quem é escolhido não escolhe. Não teve participação nenhuma. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Esse é o poder. Esse é o poder. Escolhido antes da fundação do mundo. A graça veio nos valorizando, é o que nós falamos da pregação de domingo passado. E o rei Davi é um filho. Tem vários outros, mas eu gosto muito do rei Davi. Porque rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi escolhido. E ele entendeu a escolha dele. Lá no Salmo 139, nós falamos de 13 ao 17, mas eu vou me deter aqui no 17, no 16, deixa eu ver. É esse, aqui nesse verso 16, aqui tem algo, uma ciência muito forte, abençoado, que nós precisamos de saber para nós pararmos de dar cabeçada no mundo. Digo eu também, tá? Porque eu prego para mim.
E eu preciso de aprender também, estou correndo nisso aí. Ele vem dizendo, Davi, olha, os teus olhos me viram, Senhor, a substância ainda informe. O que quer dizer informe? Sem forma. Espírito, nós entendemos desse jeito. Quando você foi lançado no ventre da sua mãe, você era um espírito, sem forma, informe. Aí ele vem dizendo, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha, digo, isso é muito sério. Essa é a conclusão que Davi chegou depois de uma relação de um bom tempo com Deus. Ele falou, peraí, estou chegando ao entendimento aqui, uma clareza aqui, olha, você tem que dar ouvido a isso. Você não pode fingir que está ouvindo, você tem que ouvir. Ele diz, olha, já tem 15 anos, 20 anos que eu estou com Deus, eu estou chegando a uma conclusão aqui. O Espírito da palavra está me levando a uma conclusão. Que tudo que eu fiz até agora é porque Deus predeterminou e escreveu isso. Até os erros que Davi cometeu. Ele falou, olha que incrível. Isso é loucura. Isso é uma loucura, Deus. Eu estou vendo que os meus dias foram escritos. Isso é relação com Deus profunda. Você não tomou atitude nenhuma da tua vida. Você como filho, um escolhido, você é dirigido. Você é conduzido. Você é guiado. Você não tem força para resistir. Você já viu o mal que você não queria fazer? Você fez? Você não fez? Vai falar que você não fez. Sem a sua vontade, mas você fez. Você sabe por quê? Porque Deus extrai a vida também num filho de Deus quando ele erra. Porque mostra que ele não tem controle da sua vida. Um escolhido é totalmente controlado, conduzido pelo Senhor. E aqueles erros vai fazer você chegar a essa conclusão. E quando a sua mente for ordenada, eu acredito que até os erros começam a desaparecer. Porque não vai haver mais necessidade de você errar para aprender. Você já aprendeu. Você já sabe muito bem o que você deve fazer. Aí a sua vida começa a mudar, abençoado. Todos os meus dias, cada um deles, escritos e determinado. Aí um cara lá dentro da cadeia está me ouvindo. Ele diz, pô, então não foi eu que matei aquele cara, não? Caramba. Que coisa, hein? Cada um determinado. Davi fez coisas que até o diabo que estava vivo naquela época duvidou. Falou, Davi, você está fazendo isso? Caramba, rapaz, você não precisa fazer isso, é rei, moço. Por que você vai caçar encrenca onde não precisa? Você tem milhares, você tem aí dezenas de concubinas, o que você vai fazer lá, rapaz? Você vai mexer aonde não deve, cara? O diabo deve ter ficado arrepiado com o Davi, falou, pô, esse cara é do mal. Não, ele desobedeceu, não, abençoado. Escrito e determinado. Porque Davi teve depois uma vida gloriosa, e ele pode falar isso, porque ele viveu mais de 100 anos, e viveu e descansou em paz, com riqueza e com a família organizada. Então, o que acontece? Deus está em tudo. Deus criou o bem e fez o mal. Aí você agora começa a ter uma mente mais aclarada para entender com respeito à vida que você tem aqui na terra e eu.
Deus está no controle do seu deitar e o seu levantar. E Ele diz que Deus em Cristo me conduz sempre o quê? Uma hora você para de errar porque a sua vida é triunfante, ela não é derrotada. Você recebe uma vida dupla ali, meu irmão. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele faz você cometer erros, para você saber que quem controla é Ele. Ele é o Senhor. Assim é, abençoado? Então, todos os dias foram escritos e determinados. Aqui a sua vida era totalmente dependente do Senhor. Ele se sentia um escolhido para traçar os passos que Deus determinou para ele. Tudo. Davi estava disse, olha, agora não tem controle da minha vida mais. Tem um salmo que ele diz, Senhor, como uma criança desmamada nos braços de sua mãe, assim me encontro nos teus braços. 100% dependente, assim é, pessoal? A igreja precisa de ser 100% dependente. O povo precisa de ser 100%. Ele não pode tomar mais decisões, é Deus que toma. E você ouvindo essa graça, ela começa a dirigir a tua vida, porque sua mente está cheia de luz. E aí você se conduz. Quando você valoriza essa criação, essa escolha, quando você valoriza essa escolha, a palavra passa a ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você tem enchido a sua mente de conhecimento? Olha, nós passamos na terra por um bom tempo sem conhecer a graça. E armazenamos o quê? Muita coisa. Muita coisa. A mamãe me ensinou, o papai me ensinou, a vovó me ensinou, o padre lá me ensinou, eu beijei na mão dele, e ele me ensinou um tanto de coisa, o padre. Sentei com ele, ele falou muita coisa comigo. O pastor orou para mim, pôs a mão, jogou óleo em mim, mandou eu orar, mandou eu fazer. Sua mente está cheia disso. A vovó, com a salsinha, colocou atrás do meu ouvido, aqui na minha orelha. Essas coisas ficam, abençoado. Essas coisas ficam em nós. Mamãe falou isso e aconteceu. Mamãe falou aquilo e aconteceu. Ora, a oração da mãe vale tudo. Mas quando ela amaldiçoa, está amaldiçoada também, hein? Mamãe é bruxa, tá? Então nós viemos com muitos ensinamentos. E a sua vida e a minha vida desequilibrou com aquilo. Se arruinou daquilo. Agora nós estamos descobrindo que no seu livro, foram escritos todos os meus dias. Ele permitiu que você passasse por tudo aquilo. Para que quando você ouvisse a palavra dele agora, a vontade dele, você valorizasse. Porque você vai medir agora o que você aprendeu e o que você está aprendendo. Seja Deus verdadeiro e mentiroso. Todo mundo que te ensinou foi mentira. Ah, que isso, mamãe me quer muito bem, papai me quer muito bem. Pois é, mas a Bíblia diz que ele é mentiroso. E Deus que é poderoso. Há alguém maior do que Deus e os seus ensinamentos? Não existe. Então nós estamos mudando o quê? Uma história das vidas até o presente momento, para que eles comecem uma nova vida. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, quer dizer, não tem participação com as coisas velhas mais, ele deixou para trás. Então, seus dias foram escritos antes mesmo que eles existissem, todos os seus dias, e passa a ser lâmpada para os nossos pés. Lá no Salmo 119, 105, Davi fala isso aqui, olha, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. A vida ficou iluminada agora para Davi, né? E quando nós vimos aqui Paulo dizendo sobre escolhido, para quê? Paulo traz uma palavra que vem renovar as mentes, vem mudar a história, os desígnios da mente dos filhos de Deus na terra.
com as suas revelações, recebida onde? No terceiro céu, visões e revelações. E agora, passando para a igreja, nós estamos vendo realmente um novo quadro brotando há 45 anos atrás, mudando. Porque veio o edificador com a edificação, trouxe a visão do fundamento, que foi Paulo, ele agora edificando sobre o fundamento, e agora nós na edificação, edificados, maduros, para sobre a edificação, experimentar o melhor de Deus na terra. Que é o quê? A transformação dos nossos corpos. Você recebe isso? Ah, papai, assim é. Então, somos escolhidos para ser santos irrepreensíveis perante Ele. Então, Ele teria que estar onde? Para ser santo e irrepreensível perante Ele? Na terra. Aí você fala, não, eu sou santo e irrepreensível para Deus, está lá no céu. Bom, mas Ele fala contigo? Fala, o que Ele falou? Quem está lá no céu, você não ouve. Você imagina, mas ouvir você não ouve. Tem que estar onde? Na terra. Se não estiver na terra, no horizontal, não tem como. Lá em 2 Coríntios 6,16, olha aí. Então ele teria que estar na terra. Deus no céu, Cristo no céu, acabou. Mas se ele está na terra, então aí há uma nova vida, há uma explosão agora na minha vida, na sua vida, para uma vida abundante. 2 Coríntios 6,16, ele vem dizendo: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o quê? Santuários de Deus, do Deus aonde? Vivendo. Santuário. Então quer dizer, ele está aonde? Aonde você está? Onde que a igreja está? Para ser chamado santuário? Na terra. Então ele está na terra, porque somos santuário dele, né? Do Deus vivo. É o Deus vivente. Como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E para andar tem que ter o quê? Corpo. Habitar tem que ter corpo. Você não tem como, um abençoado, conhecer de Deus se ele não estiver na terra. Não tem como. Você fica vendo os impostores mandando você olhar para Deus, apontando lá para o céu. Oh, como é que você vai ver ele? Como é que você vai ver ele? Aí eles ordenam: não, agora Deus está aqui, fazendo obra, grita, irmãos, pula, Deus está aqui, oh, aleluia, aleluia. De repente ele sobe de novo, você fica na mão. Aí esse versículo não tem valor. Onde ele diz: habitarei e andarei entre eles, sereis o seu Deus, e eles serão o meu povo. É aonde Deus está. Lá em Colossenses 3,4, olha aqui o que diz: quando Cristo, que é o que? A nossa vida, se manifestar. Então, até então, no tempo de Paulo, havia o que? Uma promessa da manifestação dele, que já estava em Paulo, mas a manifestação para a edificação, a sobreedificação e o conhecimento do fundamento ainda não havia se manifestado. Paulo estava lançando ainda o fundamento. Ele diz que é a nossa vida se manifestar, então vós sereis o quê? Manifestados com ele em glória. É o que está acontecendo. Jesus veio após a apostasia, os 2000 anos de apostasia, onde o filho da perdição se manifestou, o homem da iniquidade, que está lá em 2 Tessalonicenses, olha aí, Tiago, 2, de 1 ao 3, vamos ver aqui. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, estava prevendo Paulo no quê? Na manifestação da reunião nossa com Ele, aonde? Na terra. Aqui não vos demoveis da vossa mente. Quer dizer, não esqueçam isso, não deixem de exercitar isso, não deixem de confessar isso, não deixem de crer nisso com facilidade. E nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, naquele tempo, o dia do Senhor não havia se manifestado.
Mas ele diz que haveria uma manifestação. Aí no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então a apostasia se manifestou. Manifestando a apostasia, veio o quê? Cristo trazendo o evangelho da graça, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos, a Hebreus, nunca dito e falado por pastor nenhum na face da terra. Não se organizaram, a mente deles está perturbada, mistura lei com graça, não sabe o que é graça e o que é lei, o que é circuncisão e incircuncisão, se perdem nessa doutrina desvairada, louca, perturbada que eles pregam aí. E quando manifestou Jesus, Cristo, o homem na terra, em um homem na terra, começou a ordenar os pensamentos, mostrando o que é graça e o que é lei, abençoado. E com autoridade e poder, e com sabedoria. E hoje nós temos esse entendimento. Somos um pequeno rebanho? Somos. Vai se multiplicar? Vai. Mas vai continuar sendo um pequeno rebanho. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas serão os escolhidos preparados para o que? A transformação. Porque a segunda vida se manifestou. A segunda vinda se manifestou. E nós estamos recebendo o poder de Deus sobre nós. Através de um evangelho educado. E que apresenta todo homem o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Predestinados, escolhidos. Então o escolhido, o predestinado, ele tem essa glória sobre ele. Ninguém de nenhum modo vos engane, quer dizer, não deixem ser enganados. Porque o Senhor já está na terra, pessoal. Ele já está na terra, começou há 45 anos e ele continua na terra. O véu é tirado, mas o Senhor continua. Porque Deus não é véu. Aqui não tem viuvez. Aqui não tem roupa preta, não tem aqueles chapéu, né? E dizendo, estão contigo e não abre, José Luiz. A viuvez saiu, meu, a mente perturbada, porque abandonaram a graça e caíram na mão de impostores bispos que estão levando eles ao absurdo. Vivendo a edificação que já passou. Tão de luta até hoje. Papai. Mas, fazer o quê, né? Paulo fala aqui de uma manifestação futura, não Jesus de Nazaré, e sim um ressuscitado, em outro corpo para mediar os gentios. Porque quando Paulo fala, Jesus já havia morto. Então ele diz que ele viria, então não é Jesus de Nazaré que ele estava falando. Ele estava falando do ressuscitado que ressuscitou e veio e habitou novamente na terra, para reconciliar o quê? O seu povo com Deus e mediá-los ao Senhor, como diz lá em 1 Timóteo 2,5, né? Por conta, há um só Deus, não há três deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é heresia. Há um só Deus, um só mediador. Maria não é mediadora. Eu estou com minha mãe, tem horas, porque ela está já bem idosa e precisando de um acompanhamento. E ela gosta muito da igreja católica. E eu vendo lá o cara falando, falei, meu Deus do céu. E Maria, mãe de Jesus, mediadora. Oh! Que mais mediadora. Então Maria, mediadora, onde eles criaram isso, cara? Peça à mãe, que a mãe intercede pelo filho para o Deus ouvir o Pai. Então é Maria, Jesus e Deus. A Trindade mudou agora. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, quando diz vírgula homem, é porque está criando uma identidade do Cristo Jesus, que é o quê? Um homem.
Você recebe assim? Então o escolhido é privilegiado na terra, em todas as áreas. Sabedores disso, tem revelações e visões, trazida pelo apóstolo Paulo, que tirou o erro que colocaram na nossa mente. Errais não conhecendo as Escrituras. Né? Então, um abençoado é o escolhido de Deus, completo, rico, próspero, curado, sarado, predestinado, sem pecado, sem diabo. Olha, um escolhido tem grande privilégio. Se sinta um escolhido abençoado. Você levanta como escolhido? Você tem que levantar e diz: hoje é o melhor dia porque eu sou escolhido. E esse dia que eu vou viver é simplesmente para materializar tudo aquilo que Deus escreveu no livro da vida, com respeito à minha vida. Todo dia você diz: hoje eu levanto para materializar tudo que Deus tem escrito a meu favor, nesse dia. Pensa desse jeito. Pensando assim, você vai só lucrar, abençoado. Pensando diferente, você vai ter um dia amargo, um dia difícil, porque está na contramão de Deus. Eu digo, hoje é o melhor dia. E agora, com o entendimento que vai materializar tudo, eu não tenho que pedir mais nada, eu tenho é que crer. Aquele que crê vai ver a glória do Senhor.